Oi, gente. Espero que vocês estejam bem e com saúde. Sou a Maria Luísa, podem me chamar de Malu, fiquem à vontade. Sou nova professora de História da Arte de vocês. Espero que vocês consigam aprender comigo, espero que consigam tirar algo bom das minhas aulas. E é isso, eu espero que gostem. Bom, na aula 1, eu vou começar com arte na pré-história, que é onde tudo começa. Bom, as manifestações artísticas, elas começaram mais ou menos há 40 mil anos atrás, na Era Ágrafa. A pré-história, ela é também chamada de Era Ágrafa, exatamente porque foi o período antes da escrita ser inventada e ser trabalhada. A arte na pré-história, ela foi a menos encontrada e conservada. Por isso que a gente não tem tanta coisa hoje em dia, é bem pouco, é bem escasso. Bom, como não tinha escrita, o homem, ele registrou a evolução dele através da pintura, através dos fósseis, das armas, instrumentos que ele fabricava e da joalheria também. Na época, o homem ele não tinha esse conceito do que era arte, o conceito de arte. Por isso que tudo que ele fazia tinha utilidade doméstica ou religiosa. Na maioria das vezes era doméstica. Eu queria acrescentar também que tudo que a gente sabe hoje em dia é graças aos historiadores, os arqueólogos e os antropólogos. E por mais que seja pouco, a gente ainda tem, né? Como a pré-história ela foi muito longa, ela foi dividida em períodos. Tem o Paleolítico Inferior, Paleolítico Superior, Neolítico e Idade dos Metais. Eu vou começar pelo Paleolítico Superior porque foi a partir desse período que os historiadores começaram a explorar a arte. Então a gente não tem quase nada de registro sobre o Paleolítico Inferior. Bom, o Paleolítico Superior, nesse período, no contexto dessa época, as civilizações eram nômades. Então, assim, eles se transportavam de um lugar para o outro toda hora, quase, em busca de alimento. E também não era só alimento, tudo que eles tiravam da caça, da pesca, eles confeccionavam objetos. Os alimentos eles adquiriam com a caça, com a pesca, eles também colhiam frutos, colhiam sementes, e dos animais eles tiravam cartilagem, osso, dente, eles juntavam com as pedras, pedras lascadas, e formavam armas e utensílios. Então tinha machado, tinha faca, tinha arco e flecha, tinha anzol. Então eles conseguiam fazer muita coisa com esses elementos que eles tiravam da natureza e dos animais. A principal característica da arte na pré-história é naturalismo, porque o homem ele produzia tudo que ele via. Então, por exemplo, se ele via um animal atacando o outro, ele ia produzir aquilo. Não era algo utópico e idealizado que vinha a ser a arte logo para frente. Então, a principal característica é naturalismo. Bom, muita gente acha que as pinturas rupestres elas eram feitas em cavernas ou em grutas. Na realidade, a arte que era feita em parede de caverna e parede de grutas se chama arte parietal, exatamente porque era feito na superfície das cavernas e das grutas. A pintura rupestre ela era feita geralmente em superfície de rocha, por isso que ela tem esse nome, rupestre. E geralmente os materiais que eles usavam era sangue, argila, excrementos humanos, látex de plantas, gordura e clara de ovos de animais. Antes, as manifestações artísticas começaram com eles carimbando as mãos na parede das cavernas e das grutas.
e eles começaram usando barro. Depois que foi incrementando, que eles começaram a usar todos esses materiais que eu falei. E para adquirir certos pigmentos, eles usavam um pozinho que saía das rochas, perdão. E eu dou destaque para o óxido de ferro, que saía das rochas, que ele dava esse pigmento vermelho bem forte, que vocês podem ver que vermelho é uma cor bem predominante na arte da pré-história. Em relação à escultura, eles tinham essa escultura que eu coloquei à esquerda de vocês. Ela tem o nome Vênus porque é a escultura idealizada, né? É o modelo idealizado. E eu vou falar dela mais para frente. Coloquei exemplos de algumas pinturas, de algumas artes parentais em pinturas rupestres aqui. E são as mais famosas. Essa daqui fica na Espanha, como vocês podem ver, tem animais. E um fato interessante é que muita gente acha que era como se fosse um diário. Por exemplo, eu cacei um búfalo hoje, vou pintar isso. Mas na realidade, eles pintavam o que eles temiam, ou o que eles queriam conquistar. Se eles tinham medo de algum animal, eles pintavam esse animal. Se eles queriam caçar algum certo tipo de animal, eles pintavam eles mesmos caçando esse animal. Então, eles pintavam o futuro que eles queriam para eles. Ou o medo deles, o que eles temiam. Tem essa daqui da França. Outra da França. O que predomina realmente são animais. Então, como o objetivo da época era caça, eles pintavam muitos animais. Bom, eu vou falar da escultura. Vocês podem ver que é um corpo de uma mulher, pelos seios, principalmente. Ela tem esse ventre grande, eles destacam muito o ventre, as curvas e os seios, exatamente para destacar a fertilidade da mulher. Porque na época eles acreditavam que fertilidade era um dom divino que a mulher tinha. Por isso que eles davam bastante destaque nas esculturas para o corpo da mulher. Alguns estudos dizem que também representava uma deusa que protegia os humanos e os animais. Mas a maioria dos estudos falam que é a idealização da mulher, da fertilidade, eles cultuavam a fertilidade. Bom, eu vou citar um pouquinho sobre o período mesolítico. Eu não coloquei no começo, porque ele foi um período que aconteceu só entre alguns lugares do mundo, geralmente lugares com costas, né, à beira de mar. Eram períodos entre o Paleolítico e o Neolítico. Então, esses lugares, eles não sofreram uma transição direta entre o Paleolítico e o Mesolítico. Teve o Mesolítico. O que aconteceu no período Mesolítico? Foi quando as civilizações começaram a se tornar sedentárias, elas começaram a viver de modo mais fixo. Então, elas faziam acampamentos de verão, elas ficavam no inverno mesmo, porque geralmente quando esfriava, as populações nômades, elas se mudavam para um lugar mais quente. Só que essas não, elas continuavam mesmo estando frio. E elas se tornaram sedentárias porque elas descobriram novas formas de alimentos, que eram moluscos e ervas comestíveis. Por isso que, geralmente, esses poucos lugares onde aconteceu o período mesolítico foram nas costas, perto dos mares. A arma mais abundante dessas civilizações nesse período mesolítico foram arco e flecha, que eles faziam com um tendão de animais e madeira. A arte deles
começou a ser mais conceitual e racional. Então, eles começaram a focar muito no geometrismo e no abstracionismo. Eu coloquei aqui um vasinho que eles fizeram. Como vocês podem ver, eles começaram a se preocupar bastante com a estética e não só com o uso. E eu coloquei essa escultura também, perfeitamente simétrica. Bom, o período mesolítico foi isso. Lembrando que poucos lugares do mundo passaram por esse período. A maioria foi direto do Paleolítico para o Neolítico. Agora eu vou falar sobre o Neolítico. Bom, o Neolítico foi quando as civilizações elas ficaram sedentárias de vez. O sedentarismo foi basicamente, eles acharam um lugar e decidiram ficar lá. Então, eles deixaram de ser nômades. E nesse lugar fixo, eles começaram a construir vilas, e foi daí que começou a divisão de tarefas, a divisão de poder, a hierarquia entre eles começou. E novas formas de arte começaram. A fabricação de cerâmica e a tecelagem. A tecelagem, eles teciam tecidos com a pele dos animais para fazer roupas melhores. Porque antes eles andavam nus. As principais características desse período foram a agricultura e a criação de animais. Então, assim, o foco agora não era mais a caça. O foco agora era a criação de animais, começou a criação de boi, criação de ovelha para fazer roupa. Então, o homem, ele passou de um estilo observador para um estilo mais racional. Então, o que antes era observação de tudo, do ambiente, dos animais, o que antes era mais passado para o instinto, agora passou mais para o racional. Então, a arte dele se tornou mais geométrica e simples. E no quesito da cerâmica, eles não se preocupavam não só com o uso, mas também com a estética. Então, não em relação à cerâmica, mas em relação a tudo. Mas eu dou destaque para a cerâmica, porque eles faziam vasinhos para transportar grãos. Eu coloquei um exemplo aqui à esquerda. É uma cerâmica, aparentemente de barro. Você pode ver que eles não se preocupavam só com o uso, mas sim com a estética. Então, a principal característica do homem nessa época é a racionalidade. Ele se tornou mais racional. Começou a se preocupar mais com a estética das coisas e não a utilizar um instinto dele de caçador. Eu achei só uma pintura no período neolítico, porque o que destaca mais eram as esculturas e a arquitetura. Eu coloquei essa, dá para ver que eles pintaram mais pessoas em volta de um animal, deram destaque para o animal da criação bovina, e em volta tem várias pessoas. Não sei se dá para ver, mas tem algumas carregando pote, transporte de grãos, que eu comentei. E eles, na arte, eles começaram a focar mais sobre a convivência social do que o individual em si. Exatamente porque eles começaram a trabalhar o convívio social daí. Bom, eu vou falar sobre os dólmens. Geralmente eram pedras fincadas no chão com uma pedra em cima, como se fosse um teto, como se fosse uma casinha. E eles faziam isso por motivos religiosos, geralmente rituais. Parece muito uma casinha mesmo. E essas casinhas com pedras, elas têm o nome de dólmens. Coloquei outro exemplo aqui de dólmens. Parece realmente uma casinha feita de pedra. A característica dos dólmens é uma pedra em cima.
de 3 ou mais pedras. Então, se vocês verem pedras empilhadas com uma em cima, é dólmen. Os menires, eu não sei como se pronuncia, mas é menires, provavelmente menires. Eram pedras fincadas no chão também, só que elas não ficavam juntas, elas ficavam separadas. Eu acho que passa em algum filme essa pedra, acho que é Uma Noite no Museu. Quem não assistiu, assista, é um filme bem legal. E, se eu não me engano, tem essa pedra lá. Isso daí se chama menires, porque tem gente que coloca acento, tem gente que coloca não. Tem gente que não coloca acento, perdão. Então eu falo menires por causa disso, porque em alguns lugares eu vi menires com acento. Bom, eu não sei se alguém já reparou, mas não é só uma cabeça, ele tem um corpo enterrado na terra. E a gente acha que é só uma cabeça, mas ele tá bem enterrado na terra, então ele tem um corpo. Bom, resumindo, os menires eram pedras fincadas no chão. Elas podiam ser desse jeito, com características de um rosto humano, ou podiam ser lisas. Podiam ser pedras lisas sozinhas, ou perto uma da outra. Isso são menires também. Só que geralmente, quando os menires se juntavam e formavam um círculo, eles chamavam de cromlech. Eu acho que é assim que se pronuncia. Se eu pronunciar errado, me perdoem. Mas era isso. Quando formavam um círculo, se chamavam de cromlech. Cromlech. Eu acho que é cromlech. Basicamente é isso. Bom, eu vou para a Idade dos Metais agora. Foi a última da pré-história. Foi quando o homem descobriu a metalurgia, que é você trabalhar com metais. E com esses metais, eles faziam ferramentas, faziam armas, faziam utensílios domésticos. Eu coloquei aqui no cantinho superior esquerdo um exemplo, eu não sei se dá para ver. O primeiro metal que eles descobriram foi o cobre. E o processo era basicamente, eles martelavam o cobre frio, do jeito que ele veio mesmo. Depois eles fundiam com fogo e moldavam da forma que eles quisessem. E depois do cobre veio o bronze. O bronze, ele veio da mistura do cobre com o estanho. Então foi a partir do bronze que eles começaram a fazer espadas, fazer armaduras, ferramentas e objetos de adorno. E a Idade dos Metais, ela foi um período de grande evolução para eles. Foi o período da invenção da roda, foi o período do arado de bois e foi onde a escrita começou a ser trabalhada. Eu coloquei exemplos aqui das armas que eles fabricavam, dos utensílios, e coloquei 2 esculturas aqui com metal, que eles faziam também. Aí você pensa, tá, mas e no Brasil? No Brasil, foi trabalhado também, só que não muito. No Brasil, aqui no Brasil, a arte rupestre ela não é muito conservada assim, e tem muito pouca. Mas ela tem bastante destaque lá no Piauí, no Parque Nacional da Serra da Capivara. E tem muita pintura rupestre lá. Algumas estão bem acabadinhas. Tem algumas que foram pichadas, foram grafitadas, mas eu peguei algumas aqui que são as mais conservadinhas. O que a gente sabe das pinturas rupestres no Brasil é que elas se baseavam em rituais de dança, rituais religiosos, práticas sexuais e caça. Eu coloquei as pinturas que eu achei que foram as mais conservadas aqui no Brasil. Essa daqui é da Serra da Capivara. Essa daqui é da Serra da Capivara também.
Não sei se dá pra ver, mas é um animal que eles pintaram. Parece uma máscara virada, mas é um animal. Essa daqui é lá no Rio Grande do Norte, em Seridó. São animais também, parece dinossauro da internet. Quando acaba a internet, parece um dinossaurinho. E o outro da Serra da Capivara. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisinha. Foi bem breve, tentei enxugar ao máximo para não ficar muito cansativo para vocês. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa. Me perdoem qualquer erro, qualquer coisa. Vejo vocês na próxima aula e muito obrigada pela atenção.